Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a biosfera. Mas antes de começar essa aula, vamos para os nossos combinados? Isso mesmo, nós vamos fazer uns combinados. Toda vez que começar a aula de ciências, eu quero que você tenha em mãos alguns materiais. Se possível, o seu livro de ciências. Mas se não tiver, não tem problema. Mas é super importante que você tenha o seu caderno para fazer as anotações, os registros. Então, quando começa a aula, você corre e pega o seu caderno e coloca a data e o título dessa aula. Do que nós vamos falar? Biosfera. Ah, mas se eu falei caderno e tem que anotar, você tem que ter em mãos o quê? O seu penal, isso mesmo. Pode anotar de lápis, de caneta azul, até de caneta colorida. O importante é que você faça bem caprichado no seu caderno, com a letra muito bonita. Que você registre tudo o que você julgar importante. Palavras, conceitos e até desenhos vale. Depois, mostre para sua família o que você está aprendendo e para o seu professor e para a sua professora de ciências. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da aula? Caracterizar a estrutura da Terra, isso mesmo, do nosso planeta, e reconhecer os componentes e a organização de ecossistemas. Vamos observar uma imagem juntos? Isso! Eu vou pedir para você olhar bem essa imagem, mas olhe com muita atenção. Enquanto você vai olhando cada cantinho, cada detalhe, eu vou fazer a leitura do texto e da pergunta para você. Existe algum lugar parecido como esse em sua cidade? Além disso, quais seres podemos observar nessa imagem? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos! E aí, olhou bem essa imagem? Vamos observar juntos? Então acompanhe aqui comigo bem pertinho, bem pertinho. Então nós temos um determinado local que pode ser na sua cidade ou na minha cidade, onde eu moro, não é verdade? Pode ser um bosque, um parque ou uma região próxima à sua casa. Nós temos árvores, vegetação, gramas, arbustos. Olha, nós temos água. Que interessante. Então a primeira pergunta era: existe algum lugar parecido como esse na sua cidade? Se sim, que legal! Um parque, uma região ali onde você pode andar, apreciar a natureza, ouvir o som dos pássaros, sentir o vento nos seus cabelos. Isso mesmo, apreciar a natureza. Mas se não tem problema. Você está observando essa imagem e sentindo como se você estivesse nesse lugar. Além disso, eu perguntei: quais seres podemos observar nessa imagem? Não vejo nenhum ser, Fabiano. Como não? Claro, nós não temos uma lupa para olhar bem de pertinho, mas tem seres vivos, sim. Claro que aqui, macroscopicamente, nós conseguimos observar quem? As plantas, as gramas, os arbustos e as árvores. Realmente, não tem nenhum animal, não tem nenhum pássaro, nenhuma borboleta ou um peixe visualmente pulando nessa água. Mas eu pergunto para você, será que nesse local só tem essas plantas? Será que existem pássaros, peixes, insetos ou até mamíferos? Provavelmente sim. E por que eu estou perguntando quais seres vivem nessa região? Porque nós vamos falar da biosfera. Biosfera é o nosso planeta, a Terra. E o nosso planeta tem várias regiões. E nessas regiões eu encontro diferentes seres vivos. Então vamos lá? A Terra é constituída por materiais sólidos,
líquidos e gasosos. Sua estrutura externa pode ser dividida em 3: litosfera, hidrosfera e atmosfera. Olha que dica, anote no seu caderno. A Terra, biosfera, a esfera com a vida, pode ser dividida em 3 partes. Litosfera, o conjunto de rochas e solo. Hidrosfera, o conjunto das águas, doce e salgada. E a atmosfera, o conjunto de gases que envolve o nosso planeta. Então, a litosfera é a camada sólida mais externa do planeta Terra. É na litosfera que nós, seres vivos, nos encontramos, a maior parcela dos seres vivos. E na parte mais superficial dela, na crosta, nós, seres humanos, vivemos e construímos as nossas cidades. A litosfera, então, é composta por rochas e solo. Vamos dar uma olhada nas 3 imagens? Da esquerda para a direita. Olha o solo. Claro que esse solo está um pouquinho seco. Veja as rachaduras, não está chovendo há muito tempo. Na segunda imagem do meio, olha que lindo, essas pedras com colorações diferentes. Não são pedras, são rochas. E por último, nós temos uma planta crescendo, mostrando que nessa região, na litosfera, nós encontramos seres vivos, sim. O solo é resultante da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre. Então, a litosfera também vai ter algumas regiões. A mais superficial se chama crosta terrestre. É onde as nossas cidades foram construídas. A sua casa, a sua escola, o supermercado, o parque, a rua e a calçada foram construídos sobre a crosta terrestre. Popularmente chamamos o solo de terra. E aí vai ter um lembrete. Terra com a letra minúscula, como aqui na tela, significa solo. Toda vez que nós temos a palavra terra com a letra maiúscula, se refere ao nosso planeta. Olha a imagem que legal. É uma pessoa segurando, mostrando um pouquinho de solo, ou popularmente a terra, que nós brincamos, que o seu irmãozinho mais novo brinca lá no parque, por exemplo, que a gente está no campinho jogando bola e é de chão, né, de terra batida e a gente suja o nosso pé. É essa imagem representando. A hidrosfera é o conjunto de toda a água do nosso planeta Terra. Hidro vem de água, então é água doce e salgada que nós encontramos no nosso planeta. Vamos olhar as imagens? Da esquerda para a direita. Na primeira, a gente tem a água no estado líquido, isso mesmo. É a representação de um grande rio, mas poderia ser um lago até os oceanos. Na imagem do meio, a segunda, nós temos a atmosfera. Na atmosfera, nós encontramos a água. Então, na natureza, nós encontramos ela no estado gasoso, no vapor que nos rodeia. E na última imagem, nós temos o quê? Isso mesmo, o gelo numa alta montanha, com grandes altitudes. Então, eu mostro nessas 3 imagens os 3 estados físicos que eu posso encontrar essa água na natureza. Líquido, gasoso e, no último, o sólido. As águas do planeta Terra incluem quais? Aonde que elas estão? Rios, lagos e lagoas, além dos oceanos. Até nas águas subterrâneas, os famosos lençóis freáticos, além das geleiras e o vapor de água que nós encontramos na atmosfera. Então percebam que rios, lagos, oceanos e nas águas subterrâneas está no estado líquido. Pode ser doce ou salgada. Nas geleiras, ou quando cai neve ou granizo, estado sólido. E quando eu tenho o vapor d'água que nós encontramos na atmosfera. Essas 3 imagens ilustram novamente essa água que nós encontramos na natureza nos 3 estados físicos. Será que eu encontro seres vivos num rio? Será que eu encontro seres vivos no lago? E seres vivos no oceano? Será que a gente consegue encontrar? Você percebeu que na biosfera no nosso planeta tem vida. Então, consequentemente, na litosfera eu vou encontrar os animais, eu vou encontrar as plantas.
Na atmosfera e na hidrosfera não vai ser diferente. Por falar em atmosfera, a última das 3 partes da biosfera. Ela é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Essas 3 imagens ilustram, então, uma parte dessa atmosfera, que ela é didaticamente dividida em camadas, e a gente observa aqui nuvens. Aqui representa, então, essa camada tão importante para a vida na Terra, a atmosfera. Por que ela é importante? É super importante porque na atmosfera eu vou encontrar o quê? O gás oxigênio, que serve para a nossa respiração. Inspiro pelo nariz, trago oxigênio para o interior do meu corpo. Expiro pela boca, sai dióxido de carbono. 2 exemplos de gases que nós encontramos na nossa atmosfera. Inspira e expira. Olha como a gente ficou calmo para continuar prestando atenção nessa aula. Então, a atmosfera é composta de uma mistura de gases. Não é só um gás que está na sua composição. São vários, em proporções, quantidades diferentes. Também conhecida como o ar, que envolve o nosso planeta. E aí nós vamos para a nossa primeira atividade. Será que você prestou atenção em tudo que eu falei até agora? Será que você registrou, anotou no seu caderno alguma coisa? Vai ser importante para responder essa atividade. Número 1. Cite alguns seres vivos que habitam cada um dos componentes da Terra. Então nós já entendemos que Terra também pode ser chamada de biosfera. Perfeito? E essa biosfera é dividida em 3 partes. Litosfera, conjunto das rochas e de solo. Hidrosfera, conjunto das águas. E atmosfera, o conjunto do ar, dos gases que envolve o nosso planeta. Agora eu quero saber quais seres vivem em cada uma dessas regiões. Claro que essa pergunta é muito pessoal, porque você vai pensar em alguns seres e eu pensar em outros. Eu vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Voltamos! E aí, anotou no seu caderno essa pergunta? Sentiu dificuldade para resolver? Com certeza não. Então vamos dar uma olhada na resposta esperada. Por que ela é esperada? Porque isso é muito pessoal de cada um de vocês. Pensar em seres diferentes que vivem nessas regiões. Então na litosfera nós podemos encontrar os seres terrestres, inclusive aqueles que também podem ocupar tanto a atmosfera como a hidrosfera. Então vamos pensar em seres terrestres. Nós, seres humanos, o gato, o cachorro, o cavalo, a vaca, grama, formiga, entre outros. Mas também que ocupa a atmosfera, um pássaro. Ele vai pousar numa árvore, no chão, para coletar as minhocas. Não é verdade? Na hidrosfera, seres aquáticos, que podem viver tanto na água doce quanto na água salgada. Então se você colocou os peixes, água-viva, coral, entre outros seres
que vivem exclusivamente nesse ambiente, você está correto. E por último, na atmosfera, são aqueles animais voadores e também os micro-organismos que ficam em suspensão no ar que nos rodeia. Então, a biosfera é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos ambientes em que eles vivem. Ela é composta, então, por essas distintas regiões, porque na litosfera eu vou encontrar seres vivos. Na hidrosfera eu vou encontrar seres vivos e também na atmosfera eu vou encontrar seres vivos. Então, toda vez que você ouvir a palavra biosfera, é sinônimo, está falando do nosso planeta, da Terra. Por isso eu coloco como uma representação o nosso planeta fazendo o seu movimento de rotação. E aí, o que será que é ecossistema? Já entendemos o que é biosfera, não é verdade? Que a biosfera é formada por 3 partes: hidrosfera, atmosfera e litosfera, com seus respectivos seres. Ok. Quando eu junto o ambiente com o ser, nós temos agora o ecossistema. Olha que interessante. O ecossistema é o conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de um determinado ambiente, de um determinado local. Ah, Fabiano, ficou um pouco confuso, eu não estou entendendo. Você me ajuda? O que é um ecossistema? Claro que eu ajudo, eu estou aqui para isso. Olhe bem nessa imagem. Que lindo, não é verdade? Nós temos zebras no seu local, no seu habitat, onde elas vivem. Isso mesmo. 1, 2, 3 zebras bem pertinho de nós. E lá no fundo tem mais. Além das zebras, existem outros seres vivos nessa imagem? Que? Isso mesmo! Se você falou grama e as flores, você acertou. Então, a zebra é um exemplo de componente vivo. A grama também é um exemplo de componente vivo. Porém, no local onde elas moram, tem coisas que não são vivas, que não respiram, que não comem, que não se reproduzem. O que é isso? O ar, o solo, a água que essa zebra bebe. Então, quando eu junto no mesmo lugar o que é vivo e o que não é vivo, nós chamamos de ecossistema. Olha que legal! Mais 3 exemplos de ecossistemas. Da esquerda para a direita, o Parque Barigui, que fica na cidade de Curitiba. Você que é de Curitiba, já passeou com a sua família no Parque Barigui? Repare bem na imagem. Nós temos árvores. São seres vivos. Componente vivo. Mas olha na imagem. Água. A água não é viva. Não se reproduz, não respira, não come. Componente não vivo. Ser vivo com não vivo no mesmo lugar, ecossistema. Segunda imagem, nós temos o Parque Estadual de Vila Velha, que fica em Ponta Grossa. E você que é de Ponta Grossa ou de outra região, já passeou nesse lugar que é muito bonito? Repare na imagem, essas rochas com formatos característicos. Rochas não são vivas, mas ali tem bastante vegetação, seres vivos, as plantas. Não vivo, rochas, com as plantas vivo, ecossistema. E no último exemplo, olha que linda, a Ilha do Mel, que fica em Paranaguá. Você já passeou? Que legal! Repare bem na imagem se você ainda não foi lá. Nós temos a areia da praia, a água do mar. São componentes não vivos. Mas repare bem na vegetação, componentes vivos. Vivo e não vivo no mesmo local é um ecossistema. São exemplos de ecossistemas do nosso estado. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Explique por que um lago pode ser considerado um ecossistema. É para você pensar bastante. Anote no seu caderno e eu já retorno.
retornamos! Essa atividade foi um pouquinho mais trabalhosa que a anterior, mas com certeza você tirou de letra, você acertou. Vamos dar uma olhada na resposta correta? Então, um lago é um ecossistema. Por quê? Pois possui componentes não vivos. O que não é vivo nesse lago? A água, se é um lago de água doce, então a água não é viva. A luz do sol que reflete nessa água, a temperatura dessa água. E os componentes vivos? O que eu posso encontrar dentro desse lago? Algas e peixes, que vão estar interagindo entre si e com os componentes não vivos. Então, nós temos algo que não é vivo com algo vivo juntos no mesmo local. Nós temos, então, um ecossistema. Se eu falar para você que até uma poça d'água é um ecossistema, você vai acreditar? Isso, choveu, tem a poça d'água ali no chão. A água não é viva. A gente pode encontrar bactérias nessa água, que podem causar doenças. Bactéria, ser vivo. Até uma poça d'água, então é comparada, pode ser, um exemplo de ecossistema. A ciência que estuda, então, essas interações entre os componentes vivos com os não vivos dos ecossistemas é chamada de ecologia. Com certeza você já escutou muito essa palavra, ecologia, nos noticiários, deve ter lido em algum site ou até no jornal. A palavra ecologia vem do grego, que significa, esse termo, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, se nós pegarmos essa palavra ecologia, oikos, casa, logia, logos, estudo. Então, ecologia é aquela ciência que estuda a casa. Mas qual casa, gente? A minha casa onde eu moro? Não. É a casa que todos nós habitamos. Eu, você, os demais animais e as plantas. Então, ela vai estudar o planeta Terra. Olha que interessante. Estuda a biosfera. E o que vimos na aula? Vários conceitos super importantes. Será que você entendeu todos? O conceito de litosfera, que é o conjunto de rochas e solo do nosso planeta. O conceito de hidrosfera, que é o conjunto das águas do nosso planeta, salgadas e doces. O conceito de atmosfera, que é aquela composição de diferentes gases que envolve o nosso planeta. O conceito de biosfera, que é sinônimo de planeta Terra. O conceito de ecossistemas, quando eu junto componente vivo com não vivo. E o conceito de ecologia, que é aquela ciência que vai estudar a nossa casa, a casa de todos os seres vivos e as interações que acontecem entre eles e com o próprio ambiente. Nessa aula, nós falamos sobre biosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve!